Rossini, tá? Sou residente aqui da doutora Pedro, da medicina nuclear, de primeiro ano, orientado pelo professor Chinook. Rossini, só Sim. avisar que a gente está gravando essa reunião para depois disponibilizar no YouTube. Todos estiverem de acordo. Obrigado. Então, ok, professor, tá ótimo. Então, no nosso caso clínico, a gente teve esse paciente, foi atendido aqui no serviço em agosto de 2020, paciente de sexo masculino, com 40 anos de idade na época, foi encaminhado por um serviço ambulatorial, né, com indicação de fazer cintilografia óssea. Esse paciente tinha um histórico de ter sofrido um atropelamento em 2004, com correção, com fratura de afisário de fêmur, no fêmur esquerdo, que foi corrigida com fixação externa e interna, né, colocação de uma haste, uma prótese ortopédica na região. No entanto, esse paciente evoluiu com prejuízo de locomoção, dor persistente e se apresentava, na ocasião, dependente de muletas. Então, essa suspeita clínica do médico assistente, no momento, era de processo infeccioso associado a essa prótese ortopédica, e nós utilizamos aquele caminhado para a realização de uma cintilografia óssea com MDP, bifosfonato marcado com Tecnesse 99 metastável. Então, para iniciar o tema, por que a gente pode usar, né? Qual a importância dos métodos de medicina nuclear na investigação de processos patológicos ortopédicos, né, osteoarticulares? Eu fiz essa tabela para comparar os exames de imagem anatômica, né, da radiologia, com os exames da medicina nuclear, PET e SPET, cintilografia e PET. A gente tem que, como vantagem dos exames da radiologia, no estudo ósseo, né, a altíssima resolução espacial, especialmente quando a gente trata de ressonância, tem tomografia computadorizada, e a ressonância ainda tendo a vantagem de ter um contraste tecidual muito interessante, que promove, inclusive, a possibilidade de uma análise funcional, uma certa acurácia para análise funcional, né? E como desvantagens, nós temos aí, se for distribuir entre os métodos, nos métodos de radiologia, a tomografia com a desvantagem da exposição à radiação, né, em alguns casos, em pesquisa de corpo inteiro, inclusive, podendo assumir aí dose de radiação quase proibitiva, né, e no caso dos exames de medicina nuclear, que também envolvem radiação, a gente tem alguma vantagem nesse sentido, que os exames de medicina nuclear normalmente têm uma dosagem de exposição à radiação menor do que os exames tomográficos, chegando aí nos de maior exposição, próximo a uma tomografia de abdômen. Esse seria um ponto em favor do exame de medicina nuclear comparado à tomografia. Outro ponto muito importante também é custo, né, e acesso. Aí os exames de medicina nuclear ficam em desvantagem, porque ainda tem um acesso mais limitado, né, e são exames que dependem de insumos cotados em dólar, isso muitas vezes importados, né? Então a gente tem um custo de exame ainda alto, equivalente aí dos exames de ressonância magnética, um ponto em favor para os exames de tomografia e ultrassonografia que já estão, especialmente a ultrassonografia, né, que são mais disponíveis e têm um custo reduzido. Agora, a grande vantagem dos exames de medicina nuclear reside na capacidade de promover, de possibilitar uma análise funcional, por conta da fármaco, do mecanismo bioquímico, né, em que ocorre a marcação, a captação dos radiofármacos, dos radiotraçadores. Isso ocorre em nível molecular, então na ordem de nanômetros, né? Então a gente tem isso confere aos exames de medicina nuclear uma sensibilidade muito importante, porque processos patológicos, especialmente em ordem osteoarticular, né, ou qualquer processo patológico, ele se inicia em nível inflamatório, né, molecular. E a gente utiliza radiofármacos que têm tropismo por mecanismos relacionados à inflamação, por vezes a infecções, e que a gente consegue identificar essas alterações logo no início. Né, um dado interessante é que a detecção desse processo, comparando o exame
de medicina nuclear com os exames de imagem na radiologia, tem essa diferença, né, de detecção. Os exames de medicina nuclear conseguem detectar um processo patológico do sistema osteoarticular em torno de 24 horas de início desse processo. Já os exames de radiologia como dependem de uma alteração estrutural, morfológica, vão demandar aí cerca de 4 a 6 meses de evolução de um processo de adoecimento para poder promover uma lesão detectável aos médicos, né, de radiologia. Por isso mesmo, os exames de medicina nuclear são método inicial para a investigação de alguns processos patológicos do sistema osteoarticular. A exemplo das fraturas por estresse, né, por conta do tamanho das lesões, dificilmente vão ser detectadas em um exame de imagem precocemente, mas que já nesse estado precoce já promovem prejuízo sintomático no paciente, enfim. Então, fechar esse diagnóstico fica difícil. Um exame de imagem convencional, exame de medicina nuclear, tanto SPECT quanto PET, podem auxiliar nesse processo e detectar isso muito mais precocemente. Assim como os tumores, né, avaliação de tumores, tanto primários, diagnóstico de tumores primários ou metástases ósseas, especialmente pacientes com câncer de mama, câncer de próstata, que tem como sítio de maior frequência de metástase o sistema osteoarticular, também para acompanhamento oncológico, avaliação da resposta terapêutica. Os exames de medicina nuclear vão ser muito utilizados, tido nas principais diretrizes como os exames de escolha, né, nessas situações. E também para avaliação de infecções, né, processo infeccioso, às vezes tem difícil, não tem elementos suficientes de alteração estrutural que vão ser identificados nos exames de radiologia. Já a sensibilidade, né, a alta sensibilidade dos exames de medicina nuclear vão ajudar muito na definição, na investigação de processo infeccioso. E a questão da resolução espacial, né, o problema da resolução espacial que os exames de medicina nuclear costumam ter em desvantagem, né, quando comparados aos exames de ressonância magnética, por exemplo, tomografia, pode ser suplantado justamente com a associação, a combinação dos exames de medicina nuclear com os exames de imagem da radiologia, né, inclusive com os equipamentos já sendo produzidos com essa tecnologia, os equipamentos híbridos de SPECT ou de PET, são acoplados podendo ser acoplados a um equipamento de tomografia ou de ressonância magnética, isso ampliando muito a acurácia do teste. Com relação aos radiotraçadores utilizados nos estudos ósseos, didaticamente eles são separados. Algum comentário, professor? Então, queria aproveitar para não prender o professor Alair, que eu pedi para ele vir aqui. Vou projetar aquela imagem da cintilometria, na radiologia, e pedir para ele comentar. O que eu posso fazer aqui? Eu preciso fazer alguma movimentação? Só você para de compartilhar um minutinho, só para eu poder compartilhar aquela imagem. Professor Alair? Para de compartilhar. Aqui. Pode falar. O ortopedista mandou para a gente essa imagem aqui de um livro de radiologia, de um site, falando dos padrões radiológicos e a gente pode suspeitar a osteomielite. E ele falou a osteomielite ela leva uma erosão óssea, mas outras doenças também dão. Poderia fazer um comentário para a gente como que a gente suspeita de osteomielite olhando uma radiografia? Bem, olha só, a osteomielite, primeiro você tem que ter uma história clínica, primeira coisa. Segunda coisa, a osteomielite, muitas vezes, ela pode começar como uma periostite e pode começar com pequenas lesões líticas intramedulares. Na radiografia que ele mandou, se não me engano, ele mostra um paciente que teve uma fratura, eu não estou vendo a sua imagem, não estou vendo aquela imagem, né? Que você mandou. A gente tem uma, por exemplo, num paciente que sofreu uma fratura e colocou uma prótese, o que você vai ter de alteração?
inicialmente você vai ter lesão lítica. Posteriormente, o osso vai tentar reagir formando esclerose. Então, tudo depende do tempo da história da doença, do tempo da evolução da doença. Em relação ao que o Rossini falou aí, dos métodos de imagem, foi muito bom o que ele falou. A cintilografia é um método muito importante que mostra a função. Qual é o grande problema que nós temos na osteomielite nos pacientes com fratura? Primeiro, a morfologia óssea muitas vezes fica alterada pela fratura. Segundo, a tomografia muitas vezes não consegue fazer por causa dos artefatos ferromagnéticos, embora hoje nós já tenhamos softwares dos aparelhos de tomografia que podem reduzir essas interferências causadas pelo objeto metálico, né, pela osteossíntese metálica. A ressonância, ela também pode sofrer alteração com os artefatos de suscetibilidade magnética por conta da osteossíntese metálica. Se a prótese for de titânio, como muitas são hoje em dia, essas próteses elas não são ferromagnéticas. Então, a gente consegue fazer a ressonância sem ter muito artefato. Por isso, a cintilografia é um método interessantíssimo na osteomielite, porque você não tem nenhuma dessas alterações, não sofre nenhuma dessas interferências. Agora, imaginemos um paciente que sofreu uma fratura e começou com um quadro de osteomielite. Como começou esse quadro? Começou primeiro com edema, começou com dor local, começou com leucocitose, começou com febre. E aí qual é o primeiro exame? E aí uma coisa importante, radiologia óssea, né? Alô? Na radiologia óssea, qual é o exame mais precoce para mostrar alteração? É a cintilografia, né? Depois você vai fazer os outros métodos. Se fosse, em termos só de sensibilidade do método, você faria a cintilografia, faria a ressonância, a tomografia e o raio-x. Na vida prática, como é que a gente começa? A gente começa com o raio-x. Por quê? Porque é um método barato, tem em todo lugar, e se você já estiver vendo alterações ósseas sugestivas da osteomielite no raio-x, já fechou o diagnóstico. Tá? Um dado muito importante é lembrar o processo, a fisiopatologia da osteomielite. Então, como é que começa a osteomielite? A osteomielite pode começar por via hematogênica ou por contiguidade. Então, nós temos que saber exatamente como é que está isso aí. Se for por via hematogênica, você pode ter pequenas lesões líticas. Isso na fase inicial. Na fase mais avançada, você vai ter áreas líticas maiores, e essas áreas líticas vão aparecer tanto no raio-x quanto na tomografia. Na ressonância, vão mostrar áreas contendo líquido no interior. E na cintilografia, vão mostrar áreas de captação do radioisótopo, por causa de quê? Por causa da importante reação inflamatória naquele local. Tá? Eu acho muito interessante a cintilografia, sobretudo, como eu falei, nos pacientes com próteses metálicas, pacientes com dispositivos metálicos, inclusive cardíacos, né? Por exemplo, na endocardite infecciosa, você tem um paciente que tem uma válvula, às vezes a gente faz ultrassom eco e não consegue ver. De repente, a cintilografia mostra isso. Tem alguns casos já mostrando isso. Tá? Obrigado, Ney. Poxa, seu comentário é muito importante. Acho que é o gancho que o Rossini queria para ele mostrar agora as imagens da cintilografia. Isso é importante porque a gente sabe da validade da cintilografia. E vocês têm a cintilografia... aí vocês vão falar isso melhor que acho que é com Tecnes, e tem a cintilografia com leucócito marcado, que é mais sensível ainda. Não é isso? Isso. Ou eu estou errado? Vou pedir para o professor Paulo fazer. Então tá bom. Então vocês vão adiante aí. Agora eu volto a falar. O importante disso é a gente ver o paciente sofrer uma fratura. O que está acontecendo com essa fratura? Essa fratura não está consolidando de forma adequada? Essa fratura está com alteração lítica? Está com alteração lítica e lesão esclerótica? Porque aí o osso tenta reformular. Lembra o processo da formação do calo ósseo, que também
pode acontecer na osteomielite crônica. Então, você tem que saber a história do doente, saber exatamente o tempo da evolução da doença, tá? Porque na osteomielite aguda, ou mais aguda, você tem lesões líticas. Na osteomielite crônica, você pode ter alteração morfoestrutural do osso com grandes áreas de esclerose, tá? Eu encerro minha fala aqui. Obrigado pelo Obrigado. convite aí. Se precisar sair, fica à vontade. Ok. Vamos, Rocinho. Obrigado, professor. Foi ótima essa contribuição. Deixa eu compartilhar novamente. Conseguem ver? Então, me dá um feedback. Sim. Então, entrando fazendo uma dissertação sobre os radiotraçadores disponíveis para o estudo ósseo, né? Nós podemos dividi-los entre específicos e não específicos nos diferentes equipamentos, né? Na tecnologia SPECT, nós utilizamos alguns traçadores e na tecnologia PET, traçadores específicos para o PET. Podemos destacar aqui na tecnologia SPECT o metileno de fosfonado, MDP, né, marcado com tecnécio, 99 estável, que é um traçador que tem que é um traçador específico para a matriz óssea. Então, traçador captado pela matriz óssea, especialmente na matriz óssea em remodelação, sofrendo processo de remodelação, especialmente processo de remodelação na fase blástica, né, onde há atividade osteoblástica, esse traçador é fortemente captado. Isso acontece na maioria dos processos inflamatórios, né, de patológicos ósseos. Então, mas como ele é um marcador que tem afinidade pelo processo osteoblástico em si, ele não tem muita especificidade, né? Isso a gente vai ver à frente. Ele não tem muita especificidade para determinar qual é a etiologia daquele processo de remodelação óssea. A outra coisa que influencia na captação do MDP, desse agente traçador, é o fluxo sanguíneo. Isso a gente vai ver que é importante também à frente na análise do exame. Já o galho é um traçador também utilizado na cintilografia óssea, não específico para osso, né? Então a captação dele não é na matriz óssea, mas é um radiotraçador também envolvido. Ele é um análogo, o galho é um análogo do ferro, então ele pode ser substituído nas moléculas de transferrina, em moléculas que o ferro é um elemento abundante nas reações inflamatórias, então o galho assume essa propriedade de semelhança ao ferro e consegue ser captado nessas situações em que há uma atividade inflamatória. E ele tem uma certa especificidade descrita para processos infecciosos, porque a gente tem nos processos infecciosos um aumento de marcadores inflamatórios compostos por ferro. Então, a gente tem, nesses processos inflamatórios causados por bactérias, um aumento de elemento ferro, e o galho mais captado nessas situações. E algumas bactérias também produzem siderófagos, que são substâncias que têm a capacidade de captar o ferro sérico e transportá-lo para o interior de bactérias, de micro-organismos em geral, especialmente bactérias. E infecções comuns causadas por bactérias com produtoras de siderófagos, então vão ter uma captação pelo galho mais importante. Isso pode explicar essa maior especificidade do galho para processos infecciosos. Mas, de qualquer forma, também não tem uma especificidade isoladamente, não tem uma especificidade muito definitiva para o diagnóstico do processo infeccioso. Mas já é uma ferramenta com maior acurácia do que o MDP para a identificação de processo infeccioso. No PET nós temos classicamente o traçador específico para osso, que é usado flúor 18, fluorídeo, e o FDG, né, que é utilizado em diversas investigações, né, plásticas principalmente. O FDG ele entra no metabolismo, é um análogo da glicose, né, mas que não é metabolizado, ele é captado pela célula em processos inflamatórios, em aumento metabólico, né, também é um traçador
inespecífico, mas tem altíssima sensibilidade para regiões onde há um aumento metabólico celular. A captação desse FDG é aumentada e aí a gente consegue fazer a avaliação do exame de cintilografia de PET, né, com esse traçador também utilizado nos estudos ósseos. Enfim, falando sobre a MDP, retornando ao MDP, que é o da nossa apresentação, nossa cintilografia óssea, aqui é um esquema de microscopia mostrando onde esse MDP é captado na matriz óssea, né? Nós temos aqui o osso, a imagem de osso trabecular, provavelmente, com presença de medula óssea, né? E osso mineralizado. E na região onde há remodelação óssea, né? A atividade osteoblástica, que é chamada de osteoide, a gente tem aqui aderido ao osso mineralizado o MDP, nessa região onde tem maior atividade osteoblástica. Isso por conta do aumento da superfície de contato com os cristais de amorfos de fosfato e de hidroxiapatita. Então, a ligação do fosfato ocorre dessa maneira no osso mineral. E as características mais importantes do MDP, que justificam a utilização dele, né, no exame de cintilografia óssea. Então, aqui é a justificativa dos mecanismos pelo qual ele é captado pelo osso, dependente da maior desorganização dessa matriz óssea e em menor parte do fluxo sanguíneo. Nós temos que a captação de primeira passagem ocorre em 50% a 60%. O tempo de clareamento sanguíneo, né, de distribuição do traçador pelos tecidos, ocorre em torno de 3 a 4 minutos. A eliminação em maior parte por via renal, cerca de 70% em 6 horas após a injeção. E a captação óssea entre 2 e 6 horas acontece em torno de 50% da dose administrada. Esse tempo de captação varia especialmente de acordo com a quantidade de água corporal do paciente. Então, pacientes mais jovens, né, que têm proporcionalmente maior quantidade de água corporal, vão ter uma captação, uma distribuição do radiotraçador em um tempo menor do que pacientes idosos ou com alteração de função renal ou mal hidratados. A realização do exame envolve nessas etapas para todos os pacientes. A anamnese, que é onde a gente vai colher a história do paciente. Normalmente os pacientes vêm com pedidos, né, carentes de informações, com solicitações muito objetivas, né? Então a gente precisa saber, e os exames de cintilografia, como foi até sinalizado pelo professor aí, né, como na radiologia, acredito eu, a anamnese é uma parte muito importante do estudo, né, como do estudo de exame de imagem, né, porque a gente carece muitas vezes de especificidade do método de imagem utilizado. No caso da cintilografia óssea, em que o traçador, o MDP, tem baixa especificidade, quanto mais dados clínicos a gente tiver do paciente, maior será a força, né, de argumentação numa hipótese diagnóstica na hora de laudar esse exame. Então, orientar o paciente também nessa etapa da anamnese, além de colher os dados da história, a gente tem que orientar o paciente sobre o exame. O exame de cintilografia óssea tem algumas peculiaridades, especialmente com relação à hidratação. A gente viu que a captação é dependente do fluxo sanguíneo e da quantidade de água corporal. Então, a gente precisa orientar esse paciente a se hidratar bem. Ele vai receber uma infusão do radiotraçador e ficar numa sala especial por volta de 2 a 3 horas, que é o tempo que leva para esse traçador ser distribuído pelos ossos. Então, a gente tem que orientar esse paciente a se hidratar nesse período, há uma recomendação de ingesta de pelo menos 1 litro a 1,5 litro de água nesse período. A gente deve orientar esse paciente para cuidados com a micção, que o traçador é eliminado por via urinária, e o que a gente enxerga no exame é o radiotraçador. Se esse paciente se contamina com urina, contamina a roupa ou a pele, né, é um elemento radioativo, ele não sai com água facilmente, isso dependendo da quantidade de contaminação, o exame dele fica completamente comprometido com a contaminação, que vai atrapalhar a visualização das estruturas na hora da análise da imagem. Então, a gente deve orientar esse paciente a tomar cuidado com a urina. Os homens são orientados, inclusive, a urinar sentados, porque isso diminui a chance de contaminação. E os cuidados também, a gente tem que orientar cuidados para casa, é um exame que envolve a injeção de substância radioativa. Em casa, esses pacientes são orientados a evitar contatos com as populações mais sensíveis à radiação, como grávidas e crianças, né, crianças pequenas, por pelo menos 24 horas depois do exame.
Depois disso, depois desse período de espera, o paciente vai para a sala de aquisição de imagem. Novamente, mais informações, orientações são dadas ao paciente com relação ao posicionamento, a manutenção da posição, evitar movimentos, né, retirada de artefatos, né, brincos, anéis, enfim, coisas que podem gerar artefatos na imagem, mais por atenuação, no caso da cintilografia, né, os anteparos vão gerar atenuação, ou seja, redução da captação da imagem na hora da visualização da imagem, diferente dos exames de tomografia, ressonância, onde um artefato metálico, né, vai gerar outro tipo de alteração. Mas a cintilografia, esses artefatos também podem atrapalhar a visualização de análise do exame. E a análise de interpretação é fundamentada na comparação, né, dos segmentos ósseos, a análise da intensidade de captação do raio traçador, a distribuição dessa captação, correlacionadas com os dados clínicos e com outros exames disponíveis, né, exames antigos de medicina nuclear ou exames de radiologia para a elaboração de uma hipótese diagnóstica. Então, como eu havia dito, o ponto essencial, né, crucial desse processo todo está na anamnese. Na anamnese, inclusive, há orientações, há pontos que devem ser, que não podem deixar de ser investigados ativamente durante a anamnese. Os principais estão listados nessa tabela. A investigação de trauma pregresso, porque apesar de a gente ter aí em literatura dizendo que uma fratura em torno de 6 meses já vai ter um clareamento daquela hipercaptação que uma lesão de fratura pode causar no segmento ósseo, existem condições que podem postergar isso por muito tempo, a depender principalmente da gravidade dessa fratura, né? Uma fratura mais extensa, com um processo de recuperação dificultado por algum motivo, vai persistir como uma imagem hipercaptante no exame de cintilografia por muito tempo, alguns anos. Então, investigar ativamente sobre o histórico de traumas e fraturas, traumas recentes, uma simples pancada numa parede pode resultar em um processo inflamatório pericortical, né, de ósseo, e a gente capta isso. O exame é muito sensível, a gente capta isso com a imagem, enxerga isso com uma imagem hipercaptante no exame. No contexto de um paciente oncológico, em que a gente está rastreando neoplasia, isso é muito grave, né? Confundir uma imagem inflamatória por trauma com uma imagem neoplásica, né? De metástase. Outros pontos importantes, a dominância, né? De motor desse paciente. Sim, professor. Queria pedir se você conseguisse dar uma acelerada para a gente ver as imagens do caso, para poder fazer com o colega. Eu vou só citar esses pontos e vou acelerar para a gente conseguir Obrigado. ver. Então, outros pontos importantes, a dominância de membro, ocupação, aspectos ocupacionais desse paciente, uso de esteroides. Os esteroides diminuem a captação dos radiotraçadores, as questões relacionadas à ocupação e dominância de braço estão relacionadas a processos degenerativos articulares, especialmente. A investigação de tumores, obviamente, né? Você deve conhecer a história neoplásica desse paciente. A disposição de gordura é importante avaliar, porque a gordura também é um fator de atenuação para a captação do radiotraçador. A vigência de terapias oncológicas, tanto quimioterapia como radioterapia, pode alterar o padrão de captação do radiotraçador. A comparação com imagens antigas, com exames antigos, é essencial. E também o fator gravidez e lactação, né, por se tratar de um exame que envolve radiação. Essa paciente deve ser orientada com todos os cuidados relacionados a isso. Então, o exame é construído dessa forma. O exame trifásico é normalmente utilizado para a investigação de infecção óssea. Trifásico porque ele envolve 3 fases. A primeira fase de fluxo, ou angiográfica, onde é feita uma captação de imagem, logo o paciente já na máquina, já posicionado na máquina, é feita a infusão em bolos do radiotraçador e durante 1 a 2 minutos são captadas imagens sequencialmente e a gente vê a passagem do traçador pelo sistema vascular e na ocorrência de um processo inflamatório, né, a gente consegue ver um aumento por mecanismos inflamatórios, aumento do fluxo sanguíneo, né, de vasodilatação na região, a gente vê um aumento da captação do radiotraçador também, né, de maneira discrepante quando comparado ao lado contralateral. Na fase de equilíbrio, onde esse traçador já está sendo distribuído para os tecidos,
também mantém aqui congruência entre a captação, já uma captação tecidual, né, por hiperemia, a gente chama de hiperemia, nessa situação, nessa fase de blood pool. E na terceira fase, a fase metabólica, onde a captação já se dá quase exclusivamente no tecido ósseo, né, a MDP já aderido àquela matriz óssea sob processo de metabólico aumentado. O exemplo de exame normal, né, captação normal, a gente observa a homogeneidade da captação no esqueleto, aqui a segunda fase de blood pool, a gente tem uma captação, um aumento da captação aqui em órgãos, né, no coração, né, onde tem ainda o traçador ainda está circulando, né, na circulação, nos órgãos de eliminação, especialmente o rim, né, a bexiga, a gente vai ver hipercaptante na imagem do blood pool, e na imagem tardia, deve-se observar a simetria, né, de captação dos dois lados. Existem as regiões que fisiologicamente captam o radiotraçador com maior intensidade, como regiões de osso mais espesso, né, ou sobreposição óssea, que ocorre no crânio, externo com vértebras, na região ilíaca, também pela presença de medula óssea. O traçador MDP é mais captado, né, na região de medula óssea, porque há ali maior metabolismo ósseo. Na bexiga também é comum a gente ver um aumento da captação. Nas crianças é bem importante, né, considerar que o MDP, nas placas de crescimento, nas metástases ósseas, a gente vai ter um intenso metabolismo ósseo, formação óssea, então a gente vai ter maior captação também do traçador. Essa é a grande diferença para os adultos. Então, os exemplos, né, de alteração, coloquei alguns exemplos de fratura. Né? Aqui um paciente interessante esse caso, que ele fez uma radiografia, provavelmente com trauma ou dor, né, em região de quadril. A radiografia não identificou nenhuma alteração importante. Foi solicitada uma cintilografia óssea e a gente vê aqui, comparativamente, um aumento de captação no segmento, provavelmente segmento onde o paciente apresentava sintomas, né? Aumento da captação na imagem anterior, na imagem posterior, também mostrando o mesmo padrão. Então, a gente pode inferir que aqui houve uma fratura que foi confirmada aqui na tomografia, uma fratura muito pequena, né, que não foi possível ser identificada na radiografia. A cintilografia teve bastante sensibilidade para poder identificar isso. Outro exemplo, na neoplasia, né, aqui é a sequência de imagens de um paciente que fez o diagnóstico, provavelmente, né, das metástases ósseas. A gente vê vários pontos de hipercaptação em arcos costais, coluna vertebral. Esse paciente fez um outro exame, provavelmente em período curto após o início de quimioterapia, onde a gente tem um padrão que é chamado de flare-up, onde esse paciente aparentemente teve uma piora do padrão de lesões, né, surgimento de lesões aqui em arcos costais que anteriormente a gente não via, na cabeça, né, no crânio, nas articulações sacroiliacas, na pelve, né, aqui na região do isquio. Então, esse paciente, a gente pode suspeitar, mas piorou a doença depois do início? Não, isso pode ser explicado pelo mecanismo fisiopatológico, farmacológico da quimioterapia, que aumenta o metabolismo na área onde está sendo, havendo o combate às células tumorais. Isso aumenta o metabolismo na região, também aumenta a remodelação óssea e pode ser traduzida no resultado do exame como novas lesões, né? Mas a gente tem que ficar atento a isso. Daí a importância também da anamnese, saber se esse paciente está fazendo quimioterapia ou não, e quanto tempo essa quimioterapia está em curso. Isso aqui, provavelmente, mais de 6 meses depois da quimioterapia, que é a recomendação que se tem, repetir a cintilografia após pelo menos 6 meses da quimioterapia, a gente vê já um padrão de melhora, né, das lesões. Algumas lesões desapareceram, né, se comparadas com o exame inicial. Outro exemplo também, só para ilustrar, a gente usa a cintilografia para investigação de doenças metabólicas, né, no caso da doença de Paget, com um padrão bem característico, com cometimento difuso do fêmur aqui do paciente, espessamento desse osso. E aqui um exemplo na osteomielite, já com mais algumas aquisições. Aqui a técnica tomográfica, né, a gente consegue reconstruir uma imagem tomográfica também na cintilografia, tá? Mas ajuda muito, né, já na interpretação espacial do paciente, aqui com uma lesão em vértebra, né, esse mesmo paciente, essa vértebra que está sendo visualizada. E aqui a conjugação com a tomografia, que aumenta muito mais ainda, né, melhora muito a acurácia do método. A gente tem associado a lesão radiológica com a imagem cintilográfica, ajudando muito na interpretação do exame, melhorando a acurácia do método.
Aqui exemplos de pacientes com artroplastia total de quadril. O paciente apresenta no primeiro exemplo um padrão muito semelhante do segundo, mas são diferentes pacientes com a mesma prótese. Mas no primeiro caso esse paciente tem uma infecção, no segundo caso esse paciente tem uma lesão por afrouxamento da prótese. Então, daí, aqui é um bom exemplo para mostrar como o estudo com MDP é pouco específico, né? É difícil a gente dizer o que pode referenciar para uma infecção ou não. Aqui um outro exemplo clássico também de paciente com prótese, uma captação já mais pontual, né? Já localizada na ponta dessa prótese, isso é bastante comum, também devido a afrouxamento. A ponta da prótese fica batendo na matriz óssea, sugere um processo inflamatório que é captado na cintilografia. Voltando ao nosso caso clínico, agora que a gente já tem um geral sobre as imagens de cintilografia. Esse paciente está na nossa fase de fluxo, né? A gente teve aumento do fluxo na região, concordante com o histórico dele, de fratura e correção cirúrgica. Na imagem tomográfica, SPECT, né? Corte coronal, corte sagital e corte transversal, também na mesma topografia, aumento da captação. Então, na imagem de corpo inteiro, fica bem mais fácil fazer essa localização, terço médio de fêmur esquerdo, né? Aumento da captação do MDP. E nas outras imagens com o zoom, né? Aqui é um padrão de exame que a gente realiza aqui para esse tipo de caso. O laudo, então, ficou com a descrição dessas imagens, né? Na fase de fluxo, aumento do fluxo sanguíneo no terço médio da coxa esquerda. Na fase de equilíbrio, aumento da hiperemia, né? Padrão perfusional na região também de coxa esquerda, na topografia de terço médio de fêmur esquerdo. Na fase tardia, o mesmo padrão já de fixação, né, na matriz óssea desse segmento. E na impressão diagnóstica, a gente tem sempre que sinalizar a imagem sugestiva de processo inflamatório e ou infeccioso do terço médio de fêmur esquerdo, justamente porque o MDP é específico para essa distinção. E a critério clínico a gente sugere um estudo com galho 67 para aumentar a especificidade do método. Então vamos lá entender isso. A gente tem que o MDP tem na pesquisa de infecção para cintilografia óssea, especificidade girando na literatura em torno de 50% a 70%. Então a combinação com o método que tem maior especificidade para a infecção, que seria o galho, já amplia essa especificidade para em torno de 60% a 80%. Tá? E a outra técnica aqui tem uma especificidade ainda melhor para a detecção de infecção, que a gente inclusive vai começar a realizar aqui no serviço, que a gente foi adquirido uma capela de fluxo laminar, que promove um ambiente estéril, que dá segurança para ser manipulado o sangue do paciente, né? Feita uma marcação dos leucócitos do próprio paciente, e depois injetado esse sangue marcado para a realização do exame. Então a gente vai conseguir realizar esse tipo de estudo aqui, e esse exame com leucócitos marcados com tecnécio, a gente tem uma especificidade isoladamente já de 82% aproximadamente para detecção de infecções, especialmente infecções agudas, tá? E quando esse exame é combinado com uma outra técnica, que é do tecnécio marcado com colóide de enxofre, ou melhor, o colóide de enxofre marcado com tecnécio, a gente amplia essa acurácia para em torno de 90%, que é uma excelente especificidade na investigação de osteomielite, tendo em vista que é um exame não invasivo, né, um pouco invasivo, apesar da manipulação do sangue do paciente. E com isso a gente chega à conclusão dessa dissertação, que os estudos de medicina nuclear mostram excelentes resultados na investigação de processos patológicos do sistema osteoarticular, e a combinação desses estudos, né, dos diferentes radiotraçadores envolvidos em diferentes mecanismos fisiopatológicos, e destes estudos de medicina nuclear com os métodos de radiologia, de estudo anatômico, promovem um incremento substancial na acurácia do diagnóstico dos processos infecciosos ósseos, especialmente com a vantagem de não precisar se fazer, de ser um método que tem pouca invasão, né, pouca ou nenhuma invasão. É isso, muito obrigado. É isso que eu tinha para dizer. Obrigado, Rossini, foi excelente. Enquanto eu peço aqui para o Leonardo dividir já a tela dele, vou pedir para o professor Paulo fazer um comentário rápido. Eu sei que é o FRJ faz esse exame com o leucócito marcado, e a gente conseguiu encontrar, Paulo,
uma capela de fluxo com a verba de pesquisa. Semana que vem vamos fazer o treinamento da equipe para começar a oferecer. Qual tem sido aí a experiência da UFRJ com essa técnica nesse mesmo? Muito obrigado, professor Cláudio. Então, primeiro, mais uma vez, parabenizar, né, pelo seu empenho da equipe e conseguir, com a verba de pesquisa, a capela de fluxo, que é uma grande aquisição, então, para a UF, né? Nós temos realmente alguma experiência com o uso do leucócito marcado, né? Então, desde o desenvolvimento e a implementação da marcação na UFRJ pela professora Bianca Gutfielding, já há mais de 15 anos, e também a professora Lea Miriam, né? Então, já existe uma casuística em diferentes indicações com leucócitos marcados, com uma boa acurácia do método. Nós costumamos usar de rotina, então, para avaliação de diferentes processos infecciosos, né? Mas, certamente, como o Rossini já comentou muito bem, e como o doutor Alair também comentou brilhantemente, né? Realmente é importante seguir a propedêutica e seguir, avaliar qual o método indicado. Primeiro de tudo, fazer uma radiografia, e depois, se houver indicação, a cintilografia óssea, por exemplo, né, pode ser um método escolhido, se positiva, né, dependendo do caso, né, então prosseguir a investigação, né, e nós utilizamos de rotina também indicações como essa no diagnóstico diferencial, o leucócito marcado, então, e também, como sabem, como foi comentado, a avaliação da medula óssea, né, para comparar. É um método que nós acreditamos também que é muito importante, né, para comparar e poder ter um diagnóstico mais assertivo, né, se é um processo infeccioso no caso de uma infecção óssea, né. Muito bom, Paulo. A gente está com uma expectativa muito grande. É uma dificuldade muito grande você implementar qualquer coisa hoje no serviço público, né? A verba muito limitada, muito curta. A gente conseguiu e vamos, com o apoio da direção, da radiologia, fazer essa implementação. Esperamos em breve já trazer o mercado para discutir aí com você. Obrigado. Excelente. Vamos para aqui. É um caso aqui bastante interessante, que a gente vai preparar esse caso. Agradeço a ele para ele apresentar assim rápido. Mas é um caso muito bonito, muito ilustrativo da estilografia de polia pulmonar. Obrigado, Leonardo, por ter apresentado. E a gente Então, professor, muito obrigado. Bom dia a todos. Meu nome é Leonardo, sou residente da cardiologia, primeiro ano do Hospital Procardíaco. Professor, é que eu estou ouvindo aqui na minha tela uma microfonia, só para saber se todos me ouvem, já conseguem visualizar minha apresentação. A sua apresentação não está compartilhada, o que está compartilhado é a sua área de trabalho. Ah, é? Agora sim. Agora aparece, né? Sim, estamos vendo. Então tá bom, professor. Perfeito. Então, perfeito. Bom, meu nome é Leonardo, eu sou residente, então, do Procardíaco, primeiro ano da cardiologia. Satisfação e prazer conhecê-los, acho que eu não conheço ainda. Eu, no momento, eu estou rodando nos métodos de imagem, né, que inclui radiologia e medicina nuclear aqui do hospital, e aí, sob orientação do professor Altinoco, estamos agora na nossa segunda apresentação. Poxa, eu agradeço bastante ao senhor, à equipe, ao residente, ao Jonas, né, que tem me ajudado bastante. A gente tem aprendido aí a cada semana um pouquinho mais. Bom, o caso dessa semana é um caso aqui do hospital, que foi manejado na nossa emergência de embolia pulmonar. Ontem eu tive a grata satisfação de conversar com o Tiago, que é um dos médicos da emergência e também é ecocardiografista, e discutiu bastante o caso, e foi bem interessante para aprender e ter oportunidade de compartilhar isso com os demais colegas. Então, iniciando, vamos relatando o caso. Trata-se de um senhor, LM, de 66 anos. Ele chega à nossa emergência no dia 16, com relato de uma piora da dispneia e um cansaço também, isso há cerca de 20 dias.
esse paciente já havia sido atendido numa outra emergência no mesmo dia e veio ser atendido conosco nesse mesmo dia 16. Ele relatou também uma plenitude gástrica e perda de apetite. É um paciente oncológico, bem importante frisar isso, com proposta, inclusive, de início de cuidados paliativos, sem perspectiva de tratamento cirúrgico, né? Tratamento realmente paliativo, né? No caso desse paciente com doença já avançada. Lembrando que ele tem já a fase de metastização, né? Esse paciente, ele acompanha com oncologia no Grupo Américas, né? Ele tem uma neoplasia de cólon. Além disso, ele é ex-tabagista, diabético, não insulino dependente, e ele já apresenta essa neoplasia de cólon com metástase hepática, carcinomatose peritoneal e linfonodal. Ele também tinha sido internado aqui no dia 16 por conta de um quadro de síncope, crise convulsiva, também tem um quadro cardiológico importante, ele fez um BAVT, onde fora implantado marca-passo na ocasião. A abordagem cirúrgica que ele submeteu foi essa sigmoidectomia em julho de 2019 e fez quimioterapia como tratamento adjuvante para essa condição, por isso ele porta um portoquete, né, e colocou marca-passo definitivo. Importante frisar, né, informação preponderante, que ele é alérgico a iodo. Esse paciente, ele chega aqui normotenso, taquicárdico, né, taquidispineico, né, com necessidade de oxigênio, né, 3 litros por minuto, ele estabilizou nessa condição, saturando 95%, esse regular estado geral. Estava estável, né, taquicárdico, eupneico, porém necessitando de oxigênio. Na ausculta cardíaca e pulmonar, na ausculta pulmonar você tinha discreta estertoração bibasal, né, um abdômen sem queixas outras. Importante que nos membros inferiores ele tinha um edema assimétrico em membro inferior direito. Bom, como é um paciente que tem fatores de risco, essa fragilidade por conta da neoplasia, importante sempre o cálculo do clearance, 62 na admissão, né? E ele também não fazia uso de anticoagulação prévia. Nos exames iniciais imediatos, GeneXpert, não havia, né, não detectável para COVID, e no eletro de admissão a BRD e área nativa inferior. Né? Não houve modificações evolutivas já no segundo eletro. Seguindo, a conduta da equipe da emergência foi adaptar o paciente à oxigenoterapia de baixo fluxo, ele ficou confortável, né? Já iniciaram a anticoagulação para ele com Clexane, né, como está colocado aí. Ele também veio desglicêmico, a endocrinologia também já no início já acompanhou, né, para controle glicêmico, e foram solicitados esses exames. Nessa sequência, tomografia de tórax, abdômen, eco e um Doppler de membro inferior. Já, né, isso eu conversei ontem com a doutora Ana, que é a chefe de emergência, além do Thiago, eles já conseguiram formular a possibilidade de uma cintilografia pulmonar de ventilação-perfusão já na admissão no dia que ele entrou. Até porque o MANJO-TC não seria possível que esse paciente era alérgico a iodo e tinha uma disfunção renal, uma creatinina de 1,8 na admissão. A hipótese até então aventada, uma embolia pulmonar. Né? Segue os exames iniciais, onde se destaca então essa disfunção renal, uma creatinina de 1,8, ele não tinha alteração da série branca, sutil ali, diminuição da hemoglobina, sem alterações laboratoriais infecciosas, tão pouco clínicas, né? Sem distúrbios eletrolíticos. Esse paciente, então, já no início, nós já temos aí um sumário dos problemas que esse paciente nos apresenta, né? Frisando que é um paciente oncológico, idoso, em fase avançada de doença, né? Ele chegou, então, dispineico, já há quase 20 dias, com fadiga, taquicardia, plenitude gástrica, esse edema em membro inferior, importante frisar, e nas alterações laboratoriais, uma disfunção renal. Né? Esses seriam os problemas aí imediatamente aventados. Por conta disso, um diagnóstico sindrômico, né, com as hipóteses de conduta para o manejo desse paciente. Sigamos. Temos, então, essa dispneia, essa fadiga, elas são de origem cardiogênica, respiratória? Importante pergunta aí. Como esse paciente tem fatores de risco, né? A gente tem um paciente ex-tabagista com neoplasia, certamente um paciente que não se movimenta muito, passa boa parte do tempo, né, acamado, com esse edema assimétrico de membro inferior direito, TVP, né, clinicamente isso já foi aventado. Então, uma embolização associada à neoplasia já foi o diagnóstico inicialmente levantado pela equipe. Basta agora, vamos lá, buscar o esclarecimento dessa condição clínica, que temos inicialmente uma tomografia, né, que, vou passar aqui a tomografia, desculpe se tiver algum som aí, a tomografia de tórax, que nos interessa.
Acho que alguém falou ao fundo aí, doutor. Derrame pleural bilateral e Isso. tem também perfusão em mosaico. Agora vejo isso em todos os exames. Na verdade, doutor, era um Covid negativo. Na análise, no laudo da TC, ele tem um derrame pleural livre bilateral de pequeno volume. Esse paciente também realizou uma toracocentese, uma retirada de aproximadamente 350 ml. Ou seja, ele drenou esse derrame, né? Pequenos focos de espessamento pleural e nódulos de contornos irregulares. Discreto espessamento pericárdico, né? Não tinha massas ou linfonodomegalias medianas chinais, né? Aorta de calibre preservado, calcificações coronarianas, vê-se um marca-passo, né, que foi descrito, um coração de volume normal. Essas informações são descritas no laudo dessa TC. Né? O paciente também estava afebril à admissão, né? Mas importante salientar esse derrame pleural já visto à admissão. Seguindo o caso, né, nós temos, eu não consegui esse eco, as imagens, né, mas consegui os laudos aqui, sumarizados, tanto do eco transtorácico, que ele já faz, né, logo em 24 horas, né, junto com o Doppler de membro inferior. No eco, ele tem um ritmo de FA, tem o marca-passo que foi instalado já há alguns meses, né, a função sistólica estava normal, né, pericárdio também, ele tem uma insuficiência tricúspide leve, né, esses são os achados, além de uma veia cava dilatada, né, com uma variação respiratória. Importante que o Doppler é feito simultaneamente, ele tem TVP em membro inferior direito, né, aquele mesmo membro que tinha edema, tinha também dor que eu não descrevi, mas ele tinha, né, sobretudo um edema ali expressivo que já foi visto imediatamente à sua admissão. Seguindo, agora vem a nossa discussão, nosso escopo, né, já temos aqui essa cintilografia que já foi realizada no dia seguinte, no dia 16, né, a gente tem no hospital, graças a Deus, essa facilidade de acesso aos exames complementares, né? Eu estou com o laudo aqui da cintilografia, mas eu coloco no próximo slide. Essa é a cintilografia mesmo, né? Que eu até pedi para o Jonas me ajudar aí, né? A gente está aprendendo. Bom dia. Se puder ajudar aí, Jonas, te agradeço pra caramba. Claro, ajuda. Gente, bom dia. Parabéns ao Rossini, parabéns ao Léo já. Obrigado, doutor Cláudio, pela oportunidade. Vamos lá. Então, esse paciente, ele tem alta probabilidade de TEP, né? Então, um paciente que você já esperaria alguma alteração nesse sentido. Então, o médico, eu lembro muito bem que ele nos perguntou e falou, eu não quero saber realmente se ele tem TEP, porque ele tem alta probabilidade. Eu quero saber a extensão desse TEP, né? Até porque ele não podia fazer a angiotensina, porque ele tem alergia e iria demorar para dessensibilizá-lo, né, para fazer essa angiotensina, até porque ele tinha insuficiência renal. Então, teve uma indicação muito boa, né, para fazer a cintilografia pulmonar. E nessas imagens aqui primárias, a gente faz as imagens estáticas, né, do pulmão, tanto na ventilação quanto na perfusão, tá? Nessa primeira coluna a gente vê as imagens na perfusão e depois na ventilação. Então a gente pode ver que na ventilação houve a distribuição do radiotraçador pelo parênquima pulmonar como um todo, tá? Diferentemente das áreas de perfusão. Então, nas áreas de perfusão, a gente está vendo várias áreas mais enegrecidas, mais pretas, assim, que são as áreas onde não chega o sangue, né? Então, na teoria, seriam as áreas de TEP, as áreas de infarto pulmonar, né? Da artéria pulmonar, das artérias pulmonares. Então, a gente vê vários segmentos e subsegmentos que realmente não chega esse sangue em relação à ventilação. Tá? Então, mas aí essa é a primeira imagem que se faz. Então, a primeira imagem que você pensa, opa, ele tem muito TEP mesmo, vamos quantificar, vamos ver como que está essa avaliação mais fidedigna. Lembrando que esse exame, ele é altamente sensível e específico também para exclusão de TEP, principalmente pacientes que têm a indicação, a probabilidade pré-teste inconclusiva, né, que você não sabe se é TEP, se não é. Aí você faz. É um exame não invasivo, é um exame que não usa contraste iodado, então um paciente que tem alergia ou insuficiência renal pode usar esse exame, fazer esse exame. Precisa realmente de uma colaboração do paciente, principalmente na ventilação, que ele inala a substância radioativa, né? Então precisa ter pelo menos um sensório bom ali, né? Para fazer isso, mas existe ainda alguns critérios que você pode fazer só a perfusão, tá? É o critério PEOPED modificado, que você, com ou mais segmentos já cometidos, você já diagnostica TEP, mas são casos específicos que a gente pode falar depois. Em seguida, são feitas imagens
tomográficas, que aí a gente consegue visualizar melhor os segmentos e subsegmentos acometidos. Então, esse paciente tinha muito acometimento pulmonar, né? Então, tinha muito tromboembolismo pulmonar, que acabou realmente anticoagulando o paciente e tratando consecutivamente. Pô, Jonas, muito obrigado. E a gente está aprendendo, né, realmente, né? Não apenas a indicação do exame, como você falou, né? E o Thiago também complementou isso com a doutora Ana. Havia essa necessidade, o valor preditivo, se eu não me engano, se esse é o conceito, mas a possibilidade pré-teste de ser TEP pelo quadro clínico era muito grande. Então, realmente, era localizar, entender a extensão, né? E aí a gente vai discutir depois sobre TEP, mas realmente o exame foi bem indicado. E eu tenho até o laudo aqui da técnica que foi descrita e tal. Posso até lê-lo aqui de forma literal, né? Mas e só para... desculpa, Léo. Pode falar. E só para exemplificar mais ainda, a cintilografia pulmonar não é só indicada para exclusão de TEP, tá? Ela também pode ser indicada para avaliação pré-operatória de pneumopatias, pneumectomias, né? Então, você consegue quantificar a relação, a função pulmonar, tá? Serve também para pesquisa de shunt direita e esquerda. Então, por exemplo, o paciente vai fazer um tratamento com ITRO 90 para carcinoma não operatório, né? Paliativo, digamos assim, de fígado, você tem que saber o shunt direita e esquerda dele, para você não infundir esse radioisótopo em lugar inadequado, para esse radioisótopo não irradiar, ou seja, em outros lugares, você quer irradiar só o fígado, então você tem que saber esse shunt também, tá? A avaliação do clearance alvéolo capilar também pode ser feita, e a avaliação de processos infecciosos, inflamatórios com galho 67, esse é mais restrito, mas está descrito também. Muito bom. Excelente. E, Leonardo, o que eu pedi para voltar um pouquinho na imagem, de você apresentar esse caso, porque a imagem é de livro. Se você for escrever um capítulo de livro alguma vez na sua vida, precisar botar uma imagem, a próxima que está mais bonita, né? Os defeitos triangulares, essa de baixo aí está lindíssima, né? Você vê vários defeitos triangulares de hipoperfusão em território ventilado, né? Acho que é um dos exames mais bonitos aí que eu já vi assim no passado recente, e todos os residentes devem ver aí, jovens médicos. Ilustra bem o poder da cintilografia, um exame praticamente sem riscos, né, para o paciente, um paciente renal, um paciente com alergia, e que a gente faz, inclusive, mulher grávida, puérpera, porque é muito seguro, né, muito inócuo. Vamos tentar, então, fechar essa apresentação, Leonardo? Você tem aí mais 7 minutinhos para fazer a sua análise. Sim, senhor. Estou discutindo o tema, né? Na verdade, é um tema muito conhecido, mas, assim, destacar, eu falo assim, sobre desde a minha curiosidade até as minhas dificuldades. É um tema que, realmente, o diagnóstico clínico, nesse caso, ele era muito... A presunção era muito grande, a suspeita, né? Mas acontece que TEP sempre é um desafio, né? Até porque eu estava lendo os artigos até mais antigos, né? No início dos anos 2000 até hoje, você tem ainda uma mortalidade muito alta, e o reconhecimento diagnóstico do TEP, em casos, às vezes, mais difíceis de elucidação, ele não é tão fácil quanto se espera, né? Definindo, é uma condição, né, que é causada por obstrução em graus variados da circulação venosa, por êmbolos, né? Sempre a TVP, trombose venosa, né? Que êmbolo não necessariamente é algo biológico, você pode ter fragmentos, por exemplo, eu estive lendo que até mesmo óleo mineral, fragmento de arma de fogo, tudo que chegue à circulação pode embolizar, né? Agora, a maioria, o que prepondera realmente são trombos de origem na circulação venosa, principalmente membros inferiores, né? As condições, fatores de risco seriam imobilização prolongada, pós-operatório, neoplasias, como nesse caso, SAF, trombofilias, viagens prolongadas, e a gente segue dessa forma. A fisiopatologia, entender que TEP causa realmente uma condição mais drástica, né? Você tem desde a hipoperfusão, que cursa realmente com a obstrução, até broncoespasmos reativos, por fatores neurohumorais, como, por exemplo, a serotonina, que causa broncoconstrição, né? Você tem um aumento da pressão do sistema, sobrecarga de VD é um preditor de gravidade, e até mesmo uma condição mais rara como infarto pulmonar. Se você não tem a vascularização adequada, você vai ter necrose, sangramento. Alguns pacientes exteriorizam
por hemoptise, por exemplo, consequências cardiovasculares, né? Corpo pulmonar, queda do débito cardíaco, você tem acometimento do VD, né? Que isso pode causar uma condição mais drástica e de potencial mortalidade, né? Interessante no quadro clínico, como foi aventado, né? Olhou o membro inferior, TVP, está correlacionado, TEP é a consequência da trombose venosa de outrora, né? Os scores de Wells, com a sua classificação, a dispneia e a taquipneia são sintoma e sinal, respectivamente, de maior prevalência, de maior importância, né? O que é mais visto de fato. O diagnóstico, peguei aqui, sumarizei. Se você tem uma alta possibilidade, acima de 4 pontos, somando os scores, você tem que realmente caminhar para o exame de imagem, como foi feito nesse caso, né? Se ela é baixa, sobretudo para pacientes ambulatoriais, você solicitaria o dedímero, porém, para pacientes com score elevado, não se faz dedímero, você já sabe que é TEP, você precisa quantificar, localizar, isso que é importante, como ele está colocando ali, ó. Paciente com dedímero positivo, diretamente para o exame, né? Classificação em maciça, moderada, pequena, moderado, infarto pulmonar, que é raro. Maciça é uma condição mais drástica, né? Maior êmbolo, impactando áreas que podem realmente cursar com sobrecarga de VD, com toda aquela fisiopatologia de maior potencial, né, letal. A gente tem na investigação complementar, desde eletrocardiograma, com esse padrão famoso S1Q3, T3, muito cobrado em prova, por exemplo, de concurso e tal, mas não é tão visto na prática, porém denota gravidade. Um eco transtorácico para avaliar a VD, como o Thiago lá conversou com a gente na emergência, raio-x de tórax inespecífico, alguns sinais descritos, né, da radiologia, e o dedímero, que é muito importante, está muito em voga aí com o Covid, é um exame que tem alta acessibilidade para triar pacientes não internados, sobretudo ambulatoriais. Agora, pacientes internados com alta probabilidade, scores elevados de Wells, não devem realizar esse exame, é perda de tempo. Sabido que é TEP, né? Então não tem tanto valor diagnóstico, até prognóstico, mas diagnóstico não. E aí você tem na imagem, falando da nossa GTC, que esse paciente não pôde fazer porque ele era alérgico e que tinha disfunção renal, né? Ele também cita angiorressonância, que tem boa acurácia, o tirizo-gadolina, é importante frisar, né? Se o paciente tem TEP, ele tem que ser tratado, tem que ser abordado, seja com anticoagulação plena, seja com embolectomia, tem que abordar. E você faz o Doppler, né? Se você tem suspeita de TVP, por mais que você não tenha uma clínica ainda definidora de TEP, é importante, TVP e TEP tem uma relação intrínseca, íntima, causa e efeito, né? E se você tem a possibilidade, em último caso, como ele coloca, em situações não conclusivas, é difícil hoje em dia, né? Mas você faria uma arteriografia pulmonar, que é o padrão ouro, como colocado aqui. Se você tem angio-TC, sentindo inconclusivos, se você vai pensar numa abordagem cirúrgica, uma embolectomia guiada, ou trombólise mesmo, né? Uma arteriografia, olhar o território ali in situ, que é o padrão ouro. A cintilografia, eu coloquei até o laudo aqui, né? A técnica, melhor dizendo, né? Como o Jonas muito bem explicou. O tratamento é anticoagulação, né? Aqui está o protocolo mais atual, inclusive já contemplando os novos anticoagulantes que inibem o fator 10. Lembrar do clearance, tem que ser superior a 30, né? E no caso de neoplasia, como é o caso do paciente, é o Clexane, né? Em gestantes, inclusive, né? A heparina de baixo peso molecular, né? Diferente da varfarina, que tinha que ter todo aquele acompanhamento ambulatorial. O Clexane, você faz de forma mais segura nesses grupos de pacientes com neoplasia e em gestantes. Tratamento trombolítico segue, né? Se o paciente estiver instável, pacientes mais graves, né? E você tem aí uma embolia maior. O filtro de via cava, conhecido para aqueles pacientes que não se pode anticoagular, né? E para esses casos de tomofebite também, que são um pouco mais raros. Mas o filtro de via cava, a indicação mais formal é a impossibilidade de anticoagulação. Para alguns casos, você vai ter que ir lá no êmbolo e retirá-lo, se ele for realmente, né, paciente grave, com estabilidade hemodinâmica, e que está refratário ao tratamento com trombolítico e tal. A gente segue a conclusão do caso. Qual é o nosso diagnóstico etiopatogênico? TEP bilateral, como foi visto no exame de imagem, e uma TVP em tibial posterior, naquele membro inferior direito que já estava edemaciado, com sinais realmente de TVP já clinicamente vistos. Esse paciente, então, permaneceu estável no transcurso, paciente oncológico, já em fase de cuidados paliativos, né? Sem possibilidade de novas abordagens cirúrgicas, bem lembrando, e que não teve intercorrências outras. Foi anticoagulado plenamente, ficou internado por 6 dias, recebeu autoorientação, inclusive com o uso de anticoagulantes orais. Não vou me lembrar qual, porque eu não vi no follow-up. Mas os NOAC aí para esse paciente continuam a anticoagulação,
né? Paciente que, em consonância com a família, acabou sendo incluído no programa de cuidados paliativos. Por esta feita, eu agradeço, encerro a apresentação. Muito obrigado para o pessoal da equipe da medicina nuclear aqui. A gente tem, e o pessoal da radiologia também, né, que inclui o rodízio. Muito obrigado, doutor Cláudio, pela orientação. Muito obrigado ao Jonas, não só na montagem da sessão, mas no entendimento desses temas e nesses exames complementares, como é o caso da cintilografia, que eu tenho visto aí que realmente tem uma importância e é bem interessante, bem legal estudar. E a gente melhora a cada dia. Muito obrigado, doutor. Eu fico muito feliz, isso mostra a importância do rodízio, do residente da cardio na medicina nuclear, porque essa é uma experiência que você está tendo na residência que nunca mais você vai esquecer. Você vai levar na sua vida profissional. Com certeza. E pode ter certeza que muito cardiologista não sabe 1/10 do que você falou hoje. Porque não tem contato, né? E se você não tem contato, é uma coisa distante, uma linha do livro, né? E você vivenciou, viu os pacientes, viu as imagens, interagiu com outras especialidades, é isso que faz um médico crescer. Tem alguém que levantou. Deixa eu falar rapidinho. Isso foi até importante também para a vida clínica, que esse dia estava fazendo rotina na clínica, né? E uma paciente, ela tinha alergia a iodo, né? E ela tinha indicação de fazer algum exame de imagem para identificar o TEP ou alguma outra causa, né? E eu indiquei a cintilografia pulmonar de perfusão e ventilação. E a paciente fez e realmente foi positivo, etc. Não, eu fico impressionado que às vezes dentro do hospital universitário, que é do Antônio Pedro, né? Aí o residente de clínica fala assim, ué, mas tem esse exame aqui? Porque o residente nunca passou lá, nunca discutiu, e frequentemente o preceptor dele, né, o clínico, ele foi formado numa época que não tinha o exame, né? Então, quando você não tem contato, aquilo é uma coisa etérea, né? Quando você vê um caso de um paciente, e principalmente que vocês fizeram, né? Transforma aquele caso numa apresentação, aquilo vira uma informação para formar e educar os outros, que é a nossa missão também, para melhorar o cuidado. Obrigado. Heron queria falar. Heron, sua palavra final. Bom, eu queria dar parabéns primeiro ao Rossini e ao Leonardo, também pela assessoria dos Jonas, que eu acompanhei também no R1. E eu só queria mesmo acrescentar que agora os internos já foram, mas é sempre bom a gente discutir também, é que uma das principais que a gente está tendo agora também é um outro problema que a gente está tendo, que é o overdiagnosis, tá? No caso do TEP. Porque o que acontece? Os aparelhos de CT estão evoluindo muito, estão tendo uma resolução espacial milimétrica, e acaba que quando você faz uma angio-TC do pulmão do paciente, você pode encontrar defeitos, às vezes, microscópicos, e acabar iniciando a anticoagulação, e às vezes esse defeito nem é ventilado. Então, qual é a diferença? Você vê um paciente desses, que está com suspeita de TEP, aconteceu até com a gente aqui no Antônio Pedro. Ele veio fazer depois uma cintilografia pulmonar e a gente viu que a área que supostamente não era perfundida, que era também milimétrica, também não era ventilada. Então não tinha valor. Boa. Então é assim que a gente tirou também paciente de uma anticoagulação desnecessária. Muito bem. Muito bom, Heron. Tem um estudo que mostra até isso nos Estados Unidos. O número de diagnósticos de embolia pulmonar está aumentando, mas a mortalidade de embolia não cai, e o número de sangramento, excesso de anticoagulação, está aumentando. O overdiagnose é um grande sucesso. Parabéns. Parabéns a todos vocês. Foi excelente. Aprendi muito. Gostei muito dos casos. Uma boa tarde. Semana que vem a gente volta, se Deus quiser. Obrigado, Leonardo. Obrigado, Rossini. Parabéns a todos. Valeu, doutor. Muito obrigado, hein? Tchau, tchau.